Olá, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês que tem muitas dúvidas em relação assim, quando que o casal deve procurar o especialista, quais são os passos, né? Como que é feita as investigações. Então acho que é interessante até para as pessoas entenderem um pouquinho todo o processo, quanto demora, o que que faz. Então eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso aí. Quando que um casal deve procurar um especialista, né? Porque infelizmente, às vezes a gente percebe que muitos casais demoram para chegar aí, né, ao especialista, ou porque muitas vezes, né, acabam não tendo orientação adequada, seja do ginecologista, ou porque fica naquela expectativa, vamos tentando, uma hora vai dar, mas enfim, é importante entender isso. Então, normalmente um casal onde a mulher tem menos de 35 anos, a gente considera até um ano de tentativa, pessoa sem uso de nenhum método contraceptivo, de tentativa como algo que a gente considera normal no sentido de chance. Então, ou seja, aquele casal está tentando engravidar, um casal jovem, né, onde a mulher tem menos de 35 anos, a gente considera até um ano de tentativa como algo que a gente pode esperar. Bom, passou de um ano de tentativa, o ideal seria esse casal procurar avaliação. E aí eu acho interessante que a gente observe uma coisa que é assim, muitas vezes falam para casais jovens, não, vocês são jovens, vai tentando. É justamente o contrário, né? Ou seja, aquele casal que é jovem, em teoria, deveria engravidar com mais facilidade. Então, na verdade, não existe muito isso do vai tentando, né? Ou seja, o casal está tentando engravidar, passou esse tempo, o ideal realmente é procurar a avaliação do especialista. Agora, se eu tenho uma mulher que eventualmente tem algum fator de risco, né? Por exemplo, fez alguma cirurgia no ovário, já tem algum histórico, de repente, né, de ter feito por algum motivo também mexer na trompa, ou ela tem histórico na família, por exemplo, de menopausa precoce, alguma coisa, aí a gente, e principalmente naquelas mulheres acima de 35 anos, a gente considera como um tempo que seria aceitável, né, para tentativa de 6 meses, ou seja, passou de 6 meses, o casal realmente também deveria procurar a avaliação do especialista. E isso é muito importante, porque o tempo, muitas vezes, ele faz toda a diferença, seja na questão da investigação, ou seja nas possibilidades de tratamento. Então, realmente não se deve perder tempo na questão, né, aí das tentativas. Então, é o que a gente geralmente orienta, e muitas vezes, às vezes, o casal se perde um pouco aí nessa questão e acaba aí realmente perdendo tempo no sentido de identificar um eventual problema aí de infertilidade. Bom, o casal procurou o especialista, quais que são os passos, né? Como eu sempre falo, a gente sempre, obrigatoriamente, eu tenho que investigar o casal. Por quê? Porque os fatores que existem de dificuldade, eles podem ser tanto masculinos como femininos. E a porcentagem, né, eu digo assim, o peso, vamos dizer assim, né, de fatores é praticamente igual, por um lado e por outro. Então eu sempre devo investigar o casal. Basicamente, a mulher, eu tenho que avaliar 3 coisas, né? Se ela está ovulando ou não, então isso eu faço através de uma dosagem de hormônio, que é um exame de sangue, né, da parte hormonal. É uma parte um pouco metabólica também para avaliar a questão aí, principalmente da glicemia, que também pode estar associada a algumas alterações. E através do ultrassom transvaginal, né? Eu vejo a característica se ela ovula ou não, eu consigo avaliar isso pelo ultrassom. Então eu preciso avaliar a questão da ovulação, eu preciso avaliar a trompa, né? Que é justamente o órgão onde o óvulo encontra o espermatozoide. Então a gente tem um exame que chama-se esterossalpingografia, né? Que é um exame que todo mundo tem medo, né? Eu vou falar um pouquinho aqui, porque antigamente era um exame que era feito com uma técnica que colocava como se fosse um cano no colo do útero, que isso basicamente hoje, graças a Deus, está sendo abolido. Então hoje é feito através de um catéter, que é como se fosse uma sondinha que coloca no colo do útero, e você injeta um contraste dentro do útero, e esse contraste ele vai mostrar um pouco da cavidade, da parte de dentro do útero, e eu vejo a trompa, né? Justamente se ela tem alguma alteração, algum defeito, e se ela está pérvia, ou seja, se ela está passando um contraste. Por quê? Porque se eu tenho uma obstrução, obviamente eu não vou conseguir uma gravidez, porque não tem como o espermatozoide encontrar o óvulo. Então, um exame, na verdade, também que é feito nas clínicas de radiologia, na verdade é um exame que não é demorado, na verdade ele demora aí algo perto de uns 10, 15 minutos e justamente faz isso. Então injeta esse líquido que é um contraste e faz algumas radiografias seriadas justamente para a gente ver o contraste, né, entrando no útero e eventualmente passando pela trompa. Então, como eu falei, um exame de sangue, esse exame que é um raio-x,
E um espermograma, né, que é um exame que eu brinco muitas vezes assim, né, infelizmente os homens têm um pouco de constrangimento de fazer o exame, porque basicamente o homem ele vai se masturbar e ejacular dentro de um potinho. Então eu falo que isso parece uma coisa que é constrangedora, mas como eu brinco com alguns, não é nada difícil. E o homem tem a vantagem que um exame só eu consigo ver exatamente o que eu preciso, que é o espermatozoide. É muito importante que o homem faça um exame de qualidade, porque muitos laboratórios às vezes fazem exames que não têm nenhuma qualidade, então é importante que ele realmente tenha essa orientação. Então, a partir desses exames, né, que eu falei, que são exames que não são difíceis, a maioria dos convênios, vamos dizer assim, médicos cobrem, no máximo 1 mês e meio eu vou conseguir ter essa resposta, né? Então, entender que o processo, né, de investigação, como eu falei, é lógico que existem casos mais complexos, que aí realmente precisa de outros exames, né, de avaliação. Outra coisa que também é importante a gente pedir, que também é um exame relativamente simples, né, é uma pesquisa de umas bactérias que podem estar associadas à infecção no colo do útero, que também a pessoa colhe no laboratório. Mas normalmente a investigação é algo que a gente consegue no máximo 1 mês e meio, ou 1 mês e meio, conseguir ter essa avaliação. Quais são os tratamentos, né, que a gente tem de infertilidade? Eu basicamente tenho 3 possibilidades inicialmente de tratar o casal. Então, na verdade, a gente tem 3 modalidades de tratamento básica para a infertilidade. Um que se chama coito programado, a outra modalidade é a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. Então, eu gostaria de falar um pouquinho de cada um desses métodos, né, para vocês entenderem um pouquinho a diferença. O coito programado, obviamente, é um tratamento mais simples, geralmente ele é indicado para aquele casal, basicamente que a mulher tem uma disfunção de ovulação, ou seja, ela não ovula adequadamente, mas obrigatoriamente tem uma qualidade de sêmen boa e, obviamente, tem as trompas pérvias, ou pelo menos uma trompa é pérvia. Por quê? Porque, basicamente, eu vou induzir a ovulação naquele casal através de medicamentos ou injeções e faço um monitoramento pelo ultrassom justamente para eu determinar o dia da ovulação e oriento o casal a ter relações naturais naquele período que seria o período fértil, tá certo? Então, basicamente, o coito programado é isso, é uma ajuda no sentido de indução da ovulação e programação das relações sexuais no período fértil, combinado? A outra modalidade é a inseminação intrauterina. Então, o que se trata a inseminação intrauterina? É um tratamento um pouquinho, né, mais complexo, no sentido de que geralmente a gente indica também, né, para os casais aí que pode também estar associado à disfunção de ovulação, mas a inseminação ela é basicamente indicada em casos de alterações masculinas leves, aquele casal onde tem uma alteração masculina não muito grave, e que basicamente eu vou fazer o quê? Eu vou juntar, ou seja, através de um processamento do sêmen, os melhores espermatozoides, aqueles espermatozoides melhores e que são mais móveis, e eu vou colocar os espermatozoides dentro do útero. Mas a gravidez ela é natural, então a inseminação intrauterina ela é uma forma de ajudar naturalmente o casal a engravidar. Então, ou seja, basicamente eu vou colocar os espermatozoides melhores mais próximo do óvulo. Então eu vou meio que encurtar o caminho. Dessa forma eu vou ajudar esse casal a engravidar naturalmente. Mas como eu falei, é uma gravidez natural. Também, né, no caso da inseminação, eu obrigatoriamente preciso que tenha pelo menos uma trompa funcionando, porque eu vou precisar da trompa justamente para que ocorra a fecundação, né, que é justamente o local onde ocorre o encontro do óvulo e do espermatozoide. E aí a última, né, modalidade de tratamento que nós temos é a fertilização in vitro. A fertilização in vitro, na verdade, aí realmente é um processo um pouquinho mais complexo, geralmente, né, indicado para aqueles casos mais graves, né, ou que realmente a pessoa tem uma alteração mais grave na trompa, ou aquele casal que tem alguma alteração grave da parte masculina, ou tem aí associação de outras doenças. Então, os casos mais complexos acaba a gente optando pela modalidade da fertilização. Fertilização consiste em que, na verdade, eu vou fazer uma estimulação, né, do ovário, ou seja, naturalmente a mulher produz um óvulo por mês, principalmente quando a gente tem uma mulher com uma quantidade boa de óvulos, uma boa reserva, eu vou conseguir no mesmo ciclo, ou seja, né, a partir do dia que ela menstrua, fazer com que cresçam em média de 8 a 15 óvulos. Então a gente faz com que através aí da estimulação, que usam-se algumas injeções de hormônios, geralmente esse período de estimulação ele dura em média 10 dias, começando geralmente a partir do 2º ou 3º dia da menstruação,
ela vai usando essas medicações normalmente diariamente, a gente faz uma monitorização desse crescimento dos óvulos através do ultrassom transvaginal. No momento em que a maioria desses óvulos atinge um determinado tamanho, né, em média em torno de 17 a 20 milímetros, em torno de perto de 2 centímetros, vamos dizer assim, cada óvulo, em cada folículo, na verdade, eu faço uma outra injeção para amadurecer esses óvulos ao mesmo tempo, ou seja, todos juntos. Em média, 36 horas depois da maturação, a gente faz o procedimento da captação dos óvulos, que consiste em quê? Através, lógico, de um procedimento cirúrgico, onde a mulher ela é sedada, né, ela faz uma anestesia, que ela basicamente dorme, eu vou conseguir, guiado pelo ultrassom, colocar uma agulha por dentro da vagina e aspirar o líquido, né, que está dentro do folículo. E na maioria das vezes, quando esse folículo tem uma boa dimensão, como eu havia falado, a gente consegue retirar esses óvulos. Os óvulos, após a retirada, eles são analisados e se eles forem óvulos que a gente chama maduros, ou seja, que eles estão prontos para serem fertilizados, normalmente faz aí a coleta do sêmen, logo em seguida fertiliza-se o óvulo. Existem duas modalidades de fertilização. Na verdade, a gente chama de fertilização in vitro clássica, onde o óvulo é colocado num recipiente, onde você coloca os espermatozoides em volta do óvulo e esse óvulo é fertilizado, entre aspas, naturalmente. E existe o que a gente chama de ICSI, né, que é a injeção do espermatozoide dentro do citoplasma, ou seja, dentro do óvulo. No Brasil, a grande maioria, diria quase mais de 90% das clínicas, utilizam a técnica do ICSI. Hoje, raramente você tem clínicas que fazem a fertilização clássica, tá bom? Então, normalmente aqui no Brasil, praticamente fertilização é sinônimo de ICSI, mas é importante saber que existe essa modalidade. A fertilização clássica, ela teria a vantagem, na verdade, de o óvulo ser fertilizado naturalmente por aquele espermatozoide melhor, vamos dizer assim, né? Então, geralmente ela é utilizada quando eu não tenho um fator masculino grave. Agora, a ICSI eu acabo de uma certa forma, forçando, entre aspas, né, a injeção do espermatozoide dentro do óvulo e de uma maneira, eu acabo aumentando um pouco a taxa de fertilização. Mas pode ser que talvez aquele espermatozoide não fosse o melhor, mas obviamente que é uma técnica mais apurada, ou seja, que eu acabo também utilizando quando eu tenho aí fatores principalmente masculinos mais graves. Mas no Brasil, de uma maneira geral, quase todos os tratamentos são realizados a ICSI. Bom, então eu fertilizo o óvulo, no outro dia, ou seja, 24 horas depois, eu vejo realmente se formou um embriãozinho, o embriologista consegue avaliar se houve a fertilização propriamente dita, e aí eu vou acompanhar o desenvolvimento desse embrião para se fazer a transferência, ou seja, para colocar o embriãozinho, vamos dizer assim, pronto dentro do útero. Eu posso colocar esse embriãozinho geralmente no segundo ou terceiro dia de desenvolvimento, que a gente chama de transferência em clivagem. Geralmente fala, vai transferir o embriãozinho no D2 ou D3, ou seja, 2 ou 3 dias depois do desenvolvimento. A vantagem, entre aspas, de fazer o procedimento nessa fase é que a grande maioria dos embriões vão chegar nesse desenvolvimento. A desvantagem é que nem sempre esses embriões, né, são de tão boa qualidade, então, vamos dizer assim, a taxa de implantação ela é um pouco melhor. Hoje a gente tem uma tendência a gente deixar o embriãozinho desenvolver um pouquinho mais no laboratório e atingir o estágio que a gente chama de blastocisto, né, que é um embriãozinho meio que já está quase pronto para implantar dentro do útero. Então hoje a maioria, né, dos tratamentos a gente tem a preferência de fazer a transferência no 5º dia, ou no 6º, que às vezes o embriãozinho ele transforma em blastocisto no 5º ou no 6º dia de desenvolvimento. O blastocisto ele é um embrião que tem um maior potencial de implantação. Então, ou seja, a taxa de resultado é melhor quando a gente faz a transferência em blastocisto. A grande questão é que, infelizmente, a grande maioria, posso dizer até, dos embriões não chega em blastocisto. Então, em média, para cada 3, 4 embriões que são fertilizados, eu vou ter um blastocisto. Então, aí é uma decisão que a gente tem que tomar junto do casal. Normalmente, então, a gente vai, após, né, o desenvolvimento, fazer a transferência, né, do embriãozinho para dentro do útero, que é feito através, aí, né, você coloca como se fosse um caninho, né, um catéter, que eu consigo posicionar o embrião dentro do útero, tá bom? Então era isso aí que eu tinha para falar para vocês, né? Espero que tenha esclarecido um pouquinho aí sobre os tratamentos, a forma como é investigado o casal. Caso você tenha alguma dúvida ou queira saber alguma coisa a mais, deixe seu comentário, manda uma mensagem para a gente que a gente terá o maior prazer de atendê-los. Um abraço.